As semanas em que estivemos juntos passaram com extrema rapidez, com tanta tranquilidade e apoio mútuo, como nunca havia antes vivenciado. Uma verdadeira entrega. Tinha me esquecido da carta que ele me enviara muito antes dessa questão com Leôncio surgir. As pressões de meu pai e de meu marido para casá-lo com a nossa governanta. Não me lembrei de perguntar se Clara havia se tornado sua esposa. Quando constatei essa possibilidade, a dor do ciúme foi pungente, cortando meu coração. Estaria ele casado? De alguma maneira teria de descobrir se era verdade que ele não era livre e, assim como eu, vivenciava uma prisão matrimonial. Andei pela casa tentando encontrá-lo e fui constatando que algumas salas tinham sido definitivamente fechadas. Talvez não estivessem sendo limpas ou tivessem sido saqueadas por completo. Voltei para o meu quarto quando ouvi as vozes de meu marido e de meu pai. Todos presos dentro de casa pela chuva, até mesmo o médico tinha ficado conosco. As ordens do doutor prevaleciam, era para eu descansar e me alimentar bem, sem passeios ou desgaste excessivo pela casa, ou seja, desde que eu não incomodasse ninguém poderia ficar sozinha e esquecida. Meu pai usara de sua energia e autoridade para questionar os remédios que eu estava tomando, mas José Maria exigiu por sua vez que o médico permanecesse até que pudesse atestar que eu estava suficientemente forte e que minha gravidez seguia tranquila. Eu estava mais uma vez condenada à solidão de 4 paredes. As horas passando, minhas suspeitas sem comprovação, ninguém vinha ver-me e eu não podia sair. Dormia e acordava, tinha delírios, meio dormindo, meio acordada, o que eu pensava ser ainda efeito dos remédios, que diminuíram, mas não cessaram. Via vultos que falavam de mais tragédia e morte. Carantões que me surgiam assim que acordava e diziam que não terminou, que ainda haveria sangue. Pessoas corriam perigo. Senti que enlouqueceria ali, longe de meus livros que me consolavam. Não tinha trazido bagagem porque não pensei que ficaria presa na fazenda de meus pais. A chuva nos pegou de surpresa. Novamente, eu estava na situação de isolamento e tristeza. De uma forma um pouco melhor, pelo menos não tinha medo de que Leôncio entrasse no quarto de uma hora para outra me cobrando um herdeiro. Por outro lado, agora eu tinha o Dr. Freitas de plantão, amando de meu marido, verificando, a todo momento, minha saúde. Na tarde do dia seguinte, vi surgir no quarto, a cara alegre de Mina, que vinha me cercar de cuidados. Naqueles dias que ficamos presos pela chuva e pela lama que impossibilitava que os animais cruzassem a estrada, minha cozinheira preferida trazia para mim as guloseimas que ela sabia que eu gostava. Ela era uma pessoa com sentimento sincero que não exigia de mim nada em troca. Graças a ela, voltei a comer bem, pelo menos naqueles dias de chuvas intermitentes e abundantes. Ela assumiu o papel de enfermeira e babá, fazendo com que Dr. Freitas se afastasse e isso me dava uma chance para conversar sem me preocupar que alguém estivesse ouvindo. Na primeira oportunidade, perguntei a Minas sobre Lenita, sobre como tinha sido a fuga dos escravos. Ela não soube explicar muito. Disse que meu pai e Augustus tinham ido à cidade para negócios naquele dia e que ela não vira Lenita, aliás ela nem sabia quem era. Contou que houve uma grande confusão e que todos corriam pela casa grande. Augustus apareceu pedindo que não agredissem ninguém e graças a Deus foi respeitado, mas os objetos não foram preservados. A maioria dos escravos pegava valores pela sala de jantar e pelos cômodos que estavam abertos. Levaram o que puderam e sumiram pela estrada. Assim que os seguranças soaram o alarme, minha mãe e meus irmãos menores já estavam bem trancados no quarto com as joias e o cofre da fazenda. Horas depois meu pai apareceu e ficou triste e acabrunhado com o que constatava. Se eles não voltaram juntos da cidade, meu pai e Augustus, então poderia ser que o professor estivesse no comando da rebelião. Que a revolta tivesse sido articulada por ele. Então, ele fizera de propósito, para atingir José Maria, para traí-lo, para me salvar. Sorri por dentro.
Com certeza Lenita não poderia fazer uma rebelião sozinha. Poderia ter falado a alguém e Augustus poderia ter aproveitado essas informações fornecidas sem critério para esclarecer que sim, a princesa Isabel tinha mesmo assinado a Lei Áurea. Seria tão bom se eu tivesse alguns minutos para conversar com meu professor, mas só pude vê-lo de longe, depois que declaramos nossa saudade no momento em que cheguei. Uma vez sozinha com Mina, eu também relatei a minha confidente as agruras que tinha passado. Contei minha vida durante esses anos de reclusão, contei sobre o testamento que li, da necessidade de José Maria ter um herdeiro. Chorando expliquei sobre o ataque de Leôncio e de como Lenita tinha se colocado no meu lugar e, depois, ela o havia batido com a mesa. Contei até mesmo que não estava grávida do meu marido, apesar de ser casada. Mina estranhou essa parte. Duvidou de mim, mas afirmei que nunca tinha dormido no mesmo quarto que o José Maria, o que eu achava ótimo. Que Augustus era o pai do bebê, porque estivemos juntos como homem e mulher. Confessei que o amava profundamente. Mina chorou comovida com o meu destino e disse que cuidaria de mim. Que ela também nunca tinha simpatizado com o Barão Amendoim, mas nunca pensou que ele me desprezasse como esposa. Tinha até me esquecido desse detalhe, de que as escravas o chamavam Barão Amendoim. O que mais a apavorou foi a história do herdeiro que Leôncio ficara incumbido de providenciar. Ela que era negra velha e vivida, sabia exatamente a gravidade do assunto. Para mim, os dois estavam juntos por alguma ligação de outras vidas, mas para ela isso era inadmissível, que dois homens se amassem. Ela disse que acreditava nas polaridades masculina e feminina, mas não entendi bem o que seria isso. Pensava Mina que os dois viviam juntos por débitos e que poderia haver mais espíritos envolvidos naquela trama. Fiquei com medo de saber e pedi que ela deixasse esse assunto de lado. Aproveitando que meus parentes nos deram certa privacidade, conversamos, eu e Mina, por bastante tempo e ela me esclarecia algumas dúvidas que tinha no sentido da comunicabilidade com os espíritos. Falei dos livros que li, do sonho com as duas mortas com quem tinha conversado. Uma da família Castelnuovo e outra que era amiga de Lenita. A baronesa de Castelnuovo e a baronesa Marina Boaventura, que se desvelaram em cuidar de mim quando mais precisei. Mina sacudiu a cabeça, depois sorria dizendo que ajuda sempre esteve por perto. Não sabia, Mina, falei naquela tarde com ela sobre o assunto proibido revelando minhas dúvidas, que os espíritos poderiam falar por meio da boca de um vivo. Isso aconteceu, eu vi. Lenita não poderia falar com trejeitos de uma dama refinada, não poderia ter aquele conhecimento que a baronesa Castelnuovo possuía, nem saber dos livros que eu lia, como ela me falou. Minas sorriu do alto de sua bondosa compreensão e disse: quando contei a sinhazinha do meu menino que morreu e nasceu de novo como branco, sabia que a sinhá só entenderia mais tarde, quando fosse o momento apropriado. Mais certo que a vida é a volta depois da morte. Uma roda de dor e sofrimento que vai dando lição, Mina disse, em sua profunda sabedoria de negra velha. Só Mina mesmo para me entender, minha amiga, senti muito a sua falta. Lenita ficou no seu lugar, mas ela não tem o seu carinho de mãe comigo. Fiquei completamente sem amigos, isolada de todos. Não quero viver assim nunca mais. Como vou sair dessa confusão, mãe preta? Ela, em sua vivência percebeu logo a minha dor. Fiquei pensando nas palavras que dissera, amigos, que amigos eu tinha. Somente Augustus, Lenita e Mina. Eu tinha me esquecido dos amigos do plano espiritual. A sinhazinha ficou sem escrever ao professor esse tempo todo. Ela fez uma expressão de lábios que só ela mesma poderia fazer e deu um muxoxo. Sim, Mina, só trocamos 2 cartas desde então. As outras foram interceptadas na porteira. Eu vivia de lembrar as palavras dele, os ensinamentos. Morrendo de saudade de meus parentes. Nem livros eu tinha para ler,
Somente depois de um ano mais ou menos que encontrei uma pequena biblioteca e passei a usar os livros da falecida baronesa Castelnuovo, mãe de José Maria. Por isso, eu os estudei como se fossem meu tesouro. Agora sinto falta deles, estudei tanto. A biblioteca da baronesa é pequena, mas possui clássicos que li e reli e livros filosófico-teóricos. Mina passou as mãos pelos meus cabelos, fingindo penteá-los com os dedos, mas na verdade fazia um carinho. Sempre que ela não podia fazer nada por mim, ela me acariciava assim. Não tínhamos mais mucamas na casa de meu pai e meu cabelo estava um tanto descuidado por ficar deitada, conforme exigia o doutor. Ela foi acariciando e cuidando com as mãos. Uma energia tão boa vindo dela. Com habilidade ela os trançou, desembaraçando com paciência, reunindo os fios soltos pelos lados das orelhas. Não sabia fazer um penteado no meu cabelo liso e comprido, mas estava muito gostoso o carinho. De súbito, Sinhá Francisca, minha mãe, entrou no quarto e quebrou a magia do momento. Minas se afastou de mim, não queria problemas com a dona da fazenda que andava impaciente com todos, e, discretamente, como uma nuvem que some, ela se retirou do quarto. Todos os que trabalhavam na casa grande sabiam que a Sinhá não autorizava intimidades com escravos, agora libertos, mas a ordem continuava valendo. Sempre que minha mãe me vinha ver, dava outras pistas das queixas de José Maria meu pai. Ela foi ríspida e direta como sempre, com sua característica marcante de me tirar a paz. Que diferença da cumplicidade que sentia com Mina. Sinhá Francisca começou a falar assim que entrou e continuou enquanto ia se estirando na espreguiçadeira ao lado da minha cama. Milena, você não está doente, pois está comendo bem. Nunca foi ruim da cabeça, pelo contrário, era esperta até demais. Não sei por que seu médico tem de ficar por perto. Gravidez não é doença, pare de chamegos e dengos. Nesse tempo todo, você não aprendeu nada com seu casamento. Só cresceu e se tornou uma mulher por fora, mas por dentro continua a mesma criança. Por que não se mostrou uma boa esposa, paciente e cordata? Pensei que o professor tinha ensinado isso. Eu mesma falei várias vezes que a mulher é submissa, tem de fazer as vontades do homem. Você não me parece grávida, parece um bambu de tão alta e magra. Mulher serve para ter filhos e para isso tem de engordar um pouco, os quadris se alargam para parir. Veja como engordei e seu pai também engordou. Boa comida, boa vida. Isso é sinônimo de prosperidade, de felicidade. Você e seu marido parecem sempre irritados um com o outro e tenho certeza de que a culpa é toda sua e não dele. Ele pede e não é atendido, disso bem sei. Como os homens são. A sociedade decidiu que, assim como a corda puxa a caçamba, os homens mandam, são a cabeça da família, mulher vai atrás. Eu não podia acreditar que minha própria mãe estivesse fazendo aquele discurso machista e preconceituoso. Ela que era também uma mulher. Engoli meus sentimentos contraditórios a respeito do que ela falara. Engoli a raiva que sentia de não ter um marido e sim alguém que me odiava. Então, me mandavam a um casamento por interesses financeiros, eu vivia como uma prisioneira sem notícia da família, com um homem violento e ainda teria de estar de acordo com as loucuras dele sem reclamar. Não, não, não. Não poderia falar nada disso para minha mãe. Ela não entenderia. Acabara de constatar que José Maria me pintava para meus pais como uma criança revoltada e rebelde diante dos compromissos do matrimônio. Que louca deveria ser o adjetivo mais carinhoso com o qual ele me qualificava. Estaria meu marido fingindo ser o esposo preterido pela jovem esposa revoltada? Estaria ele se fazendo de vítima diante de meus pais ou cobrando direitos sobre mim? Comecei a pensar no que iria responder. Poderia contrapor, mas de que adiantaria? Se escapasse alguma reclamação e minha mãe levasse de volta a ele, poderia receber alguma punição física,
além dos sedativos. Eu temia por meu filho. Ela continuava falando a mesma coisa. Perdi uma parte que não teve importância, então ela entrou numa implicância com Augustus. Não sei que boas maneiras o professor Augustus lhe ensinou. Bem que eu disse ao seu pai para não contratar nenhum nobre falido. Que seria melhor enviá-la a um convento. Por acaso estudaram a subserviência da mulher? Os direitos matrimoniais? Os sagrados deveres do casamento? O sangue me subiu às faces. Ela não falaria mal de meu professor diante de mim, meu amigo, que tentara me ajudar com sinceridade. Meu amado, que defendera minha sanidade mental. Armada de raiva, respondi. Chega disso, minha mãe. A senhora se esquece de que sou pessoa livre, de que tenho vontade própria. A senhora não acha que as mulheres deveriam ter outros direitos mais importantes do que apenas casar e ter filhos? Não deveriam ter direito de, pelo menos, se comunicar com familiares por cartas? Augustus. Digo, o professor Augustus me ensinou sobre liberdade, sobre direitos e valores morais, como homem digno que é. Ensinou-me a pensar por minha conta, decidir minhas escolhas que ele respeita e apoia, mesmo que não concorde. Eu sabia sim, que essa sua conduta só poderia ter partido de um homem liberal como ele. Odeio intelectuais que não entendem nada da vida prática. Então, ao repudiar José Maria, o que você ganha, minha filha, senão um homem infeliz ao seu lado? Isso para a vida toda. Por que não muda agora mesmo para o quarto que ele está ocupando aqui na nossa fazenda? Ele disse que você está doente e não o quer por perto. Pare logo de preterido. Pense bem. Ele fornece alimento, abrigo, vestimenta, um nome, uma posição social de destaque. Você deve tudo a ele. Olhei para o vestido já gasto que usava quando saía e que estava pendurado no armário. Meu marido nunca me dera nada, minhas roupas eram basicamente as mesmas que havia levado no dia do casamento, ajeitadas por Lanita quando se desgastavam. O abrigo era um quarto trancado e o alimento era entregue numa cesta. Pães, frutas e vez por outro alguma sobra de carne amanhecida. O nome eu tinha o de meu pai que era a mesma coisa. Um título de baronesa. A posição de esposa daquele asqueroso, eu não prezava e nunca quis. Como minha mãe podia estar tão cega, tão fechada a um sistema que aprisionava ela e as suas filhas sem perceber? Minha revolta se revelou numa estranha mudez, eu não conseguiria confessar as injustiças às quais era vítima perante minha mãe. Reconheci em mim mesmo um grande orgulho por não confessar como era tratada, uma grande vergonha da humilhação que sofrera. Respirando fundo, disse simplesmente: o que a senhora esperava que fosse acontecer? Foi um casamento arranjado, não amo José Maria. Ela debochou de mim, rindo com um sarcasmo que antes eu nunca tinha percebido em suas palavras. Amor? Quanta ilusão infantil, você não pode ser mãe, ainda é muito criança. Falarei com o professor Augustus ainda hoje, para perguntar quais valores ele passou a você sobre as posturas adequadas socialmente. Ele deveria ter formado este senso de responsabilidade, essa conduta feminina obediente. Ela parecia obstinada a implicar com o professor, falei tentando agora apaziguar. Mamãe, não precisa conversar com ele, posso dizer que assim, que o professor me mostrou a realidade do mundo com sutileza. Deixou-me a noção clara da responsabilidade sobre meus atos, não se preocupe em cobrar dele. Minhas atitudes, minhas responsabilidades, eu assumo. Nem fiquei sabendo se ela chegou a importunar Augustus naquela tarde, se foi, deve ter voltado com a mesma indignação de antes, porque eu sabia que ele não negociaria o conteúdo de suas aulas. Fiquei enjoada com a conversa de minha mãe. Ela não queria a realidade, ela queria uma verdade fabricada que o verniz social exigia. Ela queria que eu estivesse bem depois que me mandou a uma vida medíocre sem sentido.
A dura verdade ficou entalada na minha garganta. Não pude falar nada. Quanto mais falasse sobre Augustus ou minha condição, pior eu seria no conceito dela. Não havia desculpas ou argumentos. Eu estava errada e acabou. Silenciei mais uma vez a minha revolta. Eu estava ficando boa nisso. Logo ela foi embora e me vi sozinha novamente. Nada do médico também. Paz. Entediada, adormeci um pouco naquela tarde morna e cheia de contraste. Primeiro o carinho de mãe, depois a agressividade de fera. A tempestade que começou havia poucos dias, como uma chuva forte de verão, continuava fina e inexorável sobre a vegetação. Estradas em condições muito duras de se passar, a ponte tinha caído e nosso retorno levaria horas até que se contornasse o rio em um trecho mais acessível. Teríamos de seguir em animais e minha gravidez não permitiria muitos solavancos. Impossível cruzar o rio em uma carruagem, sem usar a ponte. Ficaríamos ainda mais uma noite presos ali. O braço escravo fazia falta, teríamos de buscar a mão de obra em Castelnovo, quando o tempo melhorasse. Só quando o sol brilhasse soberano por, pelo menos umas 4 horas, poderíamos enviar alguém pelas poças d'água para consertar a ponte. Os relâmpagos estrondosos deram lugar às rajadas de vento. Tudo recomeçou, as goteiras como teclas de piano fazendo barulho no assoalho, compondo estranhas melodias. Uma verdadeira e natural cantiga de ninar. Impossível não adormecer tendo comido bem estando no quarto de minha infância. Acho que minha alma sorria, apesar de meus pais. Quando acordei do cochilo todos gritavam que o barão estava passando mal. Acudam, acudam. É o barão de Castelnovo. Ele está tendo um ataque. Nem me levantei. O que eu poderia fazer? Tinha um médico na casa. Eles que o chamassem. A correria foi geral. A gritaria me encheu de curiosidade. O que estaria acontecendo? Pessoas traziam água quente, outros traziam remédios, ervas e até ungüentos. Fui até a cozinha atraída pela azáfama. No meio da confusão e gritaria, nem se lembraram de que eu tinha ordens para não sair do quarto. Os homens o tinham colocado sobre a mesa, à maneira de defunto e o médico ainda tentava cuidar dele. A cena foi chocante, José Maria como asfixiado, parecendo ter algo entalado em sua garganta. Seus olhos saltavam das órbitas e sua pele já estava arroxeada pela anóxia. O médico tentava de tudo. Não fiquei olhando muito, mas percebi que ele não tinha mais jeito, que as tentativas agora eram para ressuscitá-lo. Doutor Freitas dava-lhe algo para cheirar, auscultava o coração, enfiava o dedo pela garganta, mas ele não respirava, o peito quieto, sem vida. Saí dali apavorada. Fui procurar Mina. Encontrei-a encostada no fundo do quartinho de despensa no extremo oposto da cozinha. Ela se voltou para mim com cara de desaprovação. Será que ela não queria que eu visse aquela cena? Era realmente um acontecimento muito duro e marcante para uma mulher grávida. Vi que Mina trazia os olhos irrequietos, mas não estava em choque. Seria porque, mesmo ela com toda a sua vivência, nunca tivesse visto um moribundo. Indaguei ela por que tinha se retirado, se escondido ali, e ela, na sua calma natural, revelou que não gostou que o doente estivesse sobre a mesa da cozinha. Achei que aquela me pareceu a primeira desculpa que encontrou para seu estado perplexo diante dos acontecimentos. Eu, que era esposa, não estava chocada, e nem poderia estar, não amava José Maria, ao contrário, eu o odiava, nem por isso estava feliz. Se ele morresse, seria para mim um grande alívio, como se tirassem um peso de minhas costas. Não era nem um pouco espírita essa constatação, muito menos cristã, mas era exatamente assim que eu me sentia. Fugimos dali, cada uma para um lado. 2 horas mais tarde recebi a notícia de que José Maria estava mesmo morto. Nem a presença do doutor foi suficiente para salvá-lo.
Ele se engasgara com algo que comeu. O médico tentou de tudo sem sucesso. Diante dessa novidade, que para mim era vantajosa, resolvi espiar pela casa e deixei, sem maiores problemas, meu quarto de infância exílio forçado. Ninguém chorava, mas todos estavam apreensivos. Teria eu de fingir ser a viúva recolhida e lamentosa? De jeito nenhum. Meu rosto era de grande surpresa, minha postura melhorara bastante e meu coração parecia muito aliviado. Soube que chamariam o delegado assim que a chuva estiasse. Ficou um clima estranho, naquele dia. Nunca conseguiria descrever com exatidão o que me acontecia. Um misto de alívio e liberdade. Um sentimento totalmente diferente do que deveria sentir uma viúva em seus primeiros dias de vivez. Ainda mais sendo um casamento tão recente com um bebê a caminho. Todos me cumprimentavam com pesar, alguns fingiam mesmo chorar, mas eu não sentia nada, nem mesmo compreendia bem a minha condição de herdeira de uma fazenda, dona de mim mesma e livre, finalmente, das loucuras de José Maria. Como se o choque da morte me tomasse de surpresa, e eu me visse em pleno voo, como o pássaro que cai do ninho e abre as asas por instinto. Capítulo 14. Vingança. Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9. Minha cabeça girava entre o errado e o certo, o alívio de uma vida de reclusão e revolta e a incerteza do futuro. Onde seria a minha casa agora? Por onde minha liberdade me levaria? Meu pai ou um advogado tomariam conta do que era de meu marido? Como uma mulher poderia morar sozinha nos confins do mundo, administrar negócios de homens sem nenhum escravo? Ouvia pelos corredores pessoas que sussurravam essas verdades. Ainda me encontrava atônita. Não sabia o que pensar, nem o que fazer. A morte e a conclusão de que eu era viúva deram um certo alívio momentâneo de nunca mais experienciar a vida antiga que levava, mas agora uma incerteza me invadia o peito. Onde estaria Augustus? Busquei-o com o olhar. Não podíamos nos aproximar, ele me deu os sentimentos, pegou minhas mãos entre as dele, num momento em que outras pessoas também me cumprimentavam. Não pude falar nada com ele. José Maria estava morto, seu espírito liberto do corpo, talvez pudesse ouvir minhas preces. Orei como faria qualquer defunto, de forma caridosa, respeitosa, mas impessoal. Afinal, nem o conhecia direito, não sentia nada por ele. A chuva cessou, como se esperasse somente a tragédia para acalmar. Alguns homens foram a Castelo Novo providenciar nova ponte junto aos escravos de lá. Soube também que meu pai dispensou o médico. Fiquei fingindo um luto que não sentia, vesti um vestido preto emprestado de minha mãe, conforme recomendado por ela. Fazia isso por um homem que nunca fora meu marido. Perdia, a cada momento, o rumo das conversas e atribuía efeitos ainda dos sedativos, que tinham cessado. Graças a Deus. As pessoas me sufocavam. Minha própria mãe estava longe de entender meus dramas e se preocupava comigo, excessivamente. Eu não me sentia sem consolo na vida, não estava triste, o mundo não tinha acabado para mim, bem ao contrário me sentia. Evadindo-me em pensamento, daquele cansativo clima de tristeza, tive tempo para pensar em Lenita. Teria José Maria perguntado por ela aqui na fazenda de meu pai? Teriam suspeitado que ela estivera escondida por aqui, por conta da rebelião? Se Mina não a tinha visto, minha família também não. Provavelmente, conversaram a respeito de como a notícia da liberdade tinha chegado à fazenda Paraíso. Os próprios escravos que se rebelaram contra os grilhões, poderiam confirmar, mas não estavam mais por perto. Havia entre eles alguns que eram alfabetizados, que serviam à Casa Grande, poderiam ter lido nos jornais.
Augustus provavelmente teria participação neste movimento, porque eles sozinhos não se organizariam, mas de alguma forma as coisas fugiram ao seu controle, porque, com certeza, não pensou que pudessem saquear a fazenda. O dia passou no mesmo clima, a movimentação para desobstruir o caminho e tentar levar o corpo de José Maria para ser enterrado em terras de seus familiares. O sol, por fim, despontou forte e alguns homens foram à cidade buscar os policiais, os tão temidos policiais da delegacia. Eram brutos e carrancudos, usando armas que me arrepiavam só de olhar para elas, porque espelhavam a violência. Não quis ficar por perto para saber o que fariam. Meu pai achou melhor que as autoridades viessem ver o morto, por se tratar de um homem muito rico e famoso pela região. Eles tinham o testemunho de Dr. Freitas, que estava nos acompanhando e ficou também retido pela chuva. Ele poderia confirmar a morte, sem problemas. Quando chegaram, foi um reboliço com os homens dentro da fazenda, rondando e fazendo perguntas. Meu pai estava muito sério e se ocupava de apresentar, mostrar e esclarecer tudo que era perguntado. Nós, mulheres, nem fomos consultadas sobre nada, em princípio não existíamos. Não sei quem chamou também Frei Ignácio, que ficou na sala conversando com minha mãe. Logo, me entediei e inventei uma desculpa para sair dali. Disse à minha mãe que precisava de um acessório, se poderia escolher no armário dela. Ela queria que eu conversasse mais com o padre, mas foi impossível. Aleguei mal-estar e fui ao quarto ajeitar sobre os cabelos um véu preto. Busquei este artefato no armário de Sinhá Francisca, porque não havia nenhum dessa cor em meus antigos baús de mocinha. Eu não imaginava ficar viúva tão cedo. Um véu seria bom para esconder meu rosto. Mina foi comigo, já que as escravas de quarto tinham deixado a fazenda. Não me incomodava com isso, poderia até mesmo me vestir sozinha, não fossem alguns botões minúsculos nas costas. Quando retornei, percebi que minha mãe chorava. Sinhá Francisca me deu um lenço e disse entre os dentes: "Quer esconder o rosto porque não está chorando, aprenda a fingir." Ao invés de fingir, fugi mais uma vez para a sala de estudos e, renovada pelos sentimentos de caridade que aprendi que deveria ter por qualquer pessoa, ainda mais por um ex-marido, orei mais uma vez pelo morto. Depois desse momento de recolhimento, não consegui voltar ao salão, porém, estava atenta a tudo que se passava. Minha mãe continuava falando. Será que ela tinha percebido minha indiferença? Percebera meu alívio e minha fuga para ficar sozinha? Para minha surpresa, um moleque da fazenda Castel Novo apareceu trazendo a notícia de que Leôncio, melhor recuperado de seu acidente, estava vindo requisitar o corpo de José Maria para o velório que seria na capela de sua própria fazenda. Meu pai aproveitou para pedir ajuda de Frei Ignácio para a hora do enterro. Ninguém me consultou sobre nada, como se eu fosse mero acessório da sala de estar. Os homens resolviam, as mulheres oravam. Logo em seguida, foi a vez do próprio Leôncio entrar na sala da fazenda de meu pai. Ele estava mudado, visivelmente magro e abatido. Caminhava com a ajuda de um bastão, à maneira de uma bengala. A perna atingida por lenita, nunca mais voltaria ao normal. Seus cabelos também estavam ralos na lateral, havia horrível cicatriz no lugar onde a mesa o atingira em cheio. Quando o gigante passou perto de mim, pude ver seus olhos inchados de tanto chorar. Estava agitado, o corpo balançando para frente e para trás como um animal irritado. Gritava e gesticulava com força, querendo explicações sem conseguir com sua fala trancada. Reclamava a morte do querido amigo e patrão. Foi até os policiais e pediu que eles investigassem se José Maria poderia ter comido doce com amendoim. Esta pergunta que ele fez alertou a polícia, ainda investigando por ali, que não sabia da alergia do barão amendoim, nem poderia supor que haveria outra causa para a asfixia que não fosse engasgo. Eu não sabia muito do assunto, mas entendi, pelo que o médico disse,
que a reação alérgica pode ter fechado a garganta do morto. Outra série de perguntas rolou entre os homens e as mulheres arregalaram os olhos de espanto. Alguém disse que a responsável pelos empregados era a senhora Caligari, a esposa arranjada de Augustus, ou seja, Claire. Sim, ela era a governanta, teoricamente mandaria também na cozinha de Mina. Como se a negra velha deixasse. Claire foi chamada na presença dos policiais. Se ela era responsável, deveria prestar esclarecimentos. Augustus ficou ao lado dela, mas não disse nada em defesa de sua mulher. Claire afirmou que nada sabia sobre alergias a alimentos, não fora informada sobre problemas de saúde do barão de Castelnuovo. Leôncio dava muxoxos e agressivamente expressava que, desde o noivado, José Maria sempre se preocupou em perguntar se havia amendoim nos alimentos preparados. Ele não podia comer, tinha ficado comprovado certa vez, quando comera em viagem à capital, tivera um espasmo e o médico o alertou. Enquanto conversavam, o delicado compasso do meu coração saiu do normal, meu corpo todo estremeceu. Conjecturas. Se os policiais descobrissem o testamento? E se descobrissem minha ligação com Augustus? Poderiam pensar que arquitetamos um crime. Eu estava em meu quarto na hora da morte de José Maria, dormindo tranquilamente. Ninguém sabia que eu era prisioneiro e que tinha um motivo claro para querer que ele morresse. Augustus sim, poderia ter falado com Claire, mas eu não consegui imaginá-lo como assassino tendo perpetrado um crime. Já era demais pensar que ele tinha incitado os escravos para a fuga, gerando a confusão que me libertara também. Deixei o problema se resolvendo na sala. Não poderia presenciar a defesa que Augustus faria da esposa. Certamente, seria brilhante, e ela, talvez merecesse, fosse mesmo inocente ou estivesse defendendo o interesse dele, no caso, em meu benefício. Fiquei confuso em meus sentimentos por ela, ódio, pena, e ciúme, de qualquer maneira preferia não ouvir. Como sempre fazia quando estava insegura, fui procurar Mina para expor minhas dúvidas e minhas dores que ela tão bem entendia. Não a encontrei na cozinha, nem no quartinho de despensa. As outras criadas disseram que ela tinha descido até o rio. Resolvi ir atrás dela, mas pelo caminho desisti. Era um aglomerado de barro e mato alto que minhas pernas não estavam mais acostumadas. Quando criança, corria tranquilamente por entre a vegetação, mas agora havia rendas demais nas minhas roupas, ou melhor, no vestido de minha mãe. A trilha, lavada de barro pela chuva, começava a secar naquele dia que tinha sido de sol. Havia pássaros cantando hinos de louvor a Deus, nesse mundo maravilhoso que era o paraíso que desfrutavam, agora que havia água em abundância por milhões de pequenas poças. Os pequenos seres da criação festejavam uma maravilhosa e deslumbrante visão da natureza em festa. Os seres humanos preocupados com suas dores, não podiam compreender a magia do momento, onde o sol, mesmo atrás das nuvens cor-de-rosa, enviava seu calor e seus raios, como mensagens de vida a cada ser vivo. Eu recebi a minha parcela de plenitude sem saber se esta constatação se devia ao meu estado de liberdade interior. Ouvi um bem-te-vi que fazia dueto com seu par e outros trinados de pássaros distantes. Na mesma hora me lembrei de minha metáfora, dita ao professor sob as ramagens do jardim, no dia em que abri meu coração. A vida era cheia de reviravoltas, agora eu me sentia livre e rica, mas ele não estava mais. Não poderia me ausentar por muito tempo da sala de visitas, então voltei perfazendo um contorno por outro caminho mais seco. Na volta, eu encontrei Mina soluçando atrás de um barracão onde seria construída uma das casas dos colonos. Ombros estremecendo, um lenço nas mãos, as costas apoiadas numa trave de madeira. Mina? Eu disse ao vê-la e ela levantou os olhos assustada. A polícia já foi? Abanei a cabeça negativamente e fiquei pensativa sobre a intensidade do choro de Mina. Teria ela alguma culpa naquela confusão? Estaria tentando defender-me?
Talvez Leôncio tivesse razão em pensar em assassinato. José Maria era alérgico a amendoim e as escravas sabiam disso. Preferi não pensar no assunto daquela maneira. Mina seria capaz de me defender colocando amendoim em algo que José Maria fosse comer, mas pensar que a boa Mina fosse capaz de matar era contrário a tudo que eu esperava dela. Afastei o pensamento, era melhor ficar sem saber. Quando pensei em voltar, vi sobre a trave do teto a corda esticada e concluí rapidamente que minha amiga pensava em fazer outra loucura. Voltei a olhar para Mina com aflição. Ela estaria pensando em matar-se. Eu não poderia permitir que isso acontecesse. Tomei-a pelo braço, com certeza, não estava em paz mental. Orei com sentida comoção para que a espiritualidade me amparasse naquele momento. Eu precisaria ter muita determinação e força. Se era errado matar, ainda pior seria tirar a própria vida por remorsos. Vamos voltar agora para a casa grande. Se você infringiu a lei de Deus em nome do amor que sente por mim, não irá infringi-la de novo por remorsos. O que está feito, seja responsável agora e aceite a justiça divina para os seus atos no futuro. Falei com a autoridade que me era própria, mas nem eu mesma sabia de onde vinha tanta certeza. Voltamos em silêncio para a cozinha. Ela, contendo soluços, e eu sem coragem de deixá-la. Já era demais ter de vê-la chorando e pensar que fizera aquilo em virtude de minhas reclamações. Não precisei constatar sobre as cogitações a respeito da alergia a amendoim, fato que eu tinha certeza de que ela conhecia. Não poderia julgar os atos de Mina, não me cabia mais essa postura, sabia, porém, de minha parcela de responsabilidade. Eu tinha reclamado a ela, mas agora não podia entregá-la às autoridades. Escravos não tinham direitos, eram sempre condenados a castigos e à morte. Como se uma morte compensasse a outra, como se a vingança fosse um ato compreensível, cristão. Eu temia por ela, temia mais violência, intolerância e dor. Fui acalmando meu coração para conversar com ela. Falei, com cuidado, sobre o ato que cometeria se eu não chegasse a tempo. Era preciso esquecer aquilo, eu a amava e compreendia, nunca poderia julgá-la pelo que fez. Parece que compreendeu e se acalmou. Eu disse que seria o nosso segredo. Foi depois disso que chorei. Deixei-a no quartinho que ocupava, na ala azul, então tornei a me sentar na sala de estar onde terminavam as perguntas, usando, finalmente, o lenço, por razões muito diversas das esperadas por todos, mas usei. Não pude explicar os porquês de meu choro à única pessoa a quem eu prezava naquela sala. Não poderia, na verdade, explicar nada a ninguém ou eu comprometeria uma pessoa muito amada de meu coração que agira para defender-me. Calei-me. O que eu tinha feito com minhas reclamações? Augustus percebeu minhas lágrimas quando cruzou o olhar com o meu, ao se retirar da sala com Claire. Não pôde entender, e eu, em meus ciúmes, não fiz questão de retribuir com carinho o olhar dele. Fiz-me ir de fria. Eu ainda era muito imatura e caprichosa. A fazenda continuou em confusão, meus pais me exigiam decoro e recolhimento. Tentei ter alguma iniciativa, mas logo descobri que eu não poderia tomar nenhuma providência para o enterro. Esperei que meu pai tomasse a frente de tudo, aproveitando a disponibilidade de Leôncio, que ficou mais calmo depois de saber que os policiais investigaram as condições da morte que concluíram por asfixia. O médico de nossa família estava presente e pôde atestar o que viu e confirmou o engasgo. Todos aceitaram isso como verdade, menos eu que sabia o que tinha acontecido e a minha parcela de responsabilidade. Passei a orar pedindo perdão a Deus. Ainda que estivesse mais calmo, Leôncio ficou indignado e inconsolável. No final da tarde, tudo foi se contornando, voltaríamos à fazenda Castelo Novo, pois que o morto seria enterrado junto aos pais, que lá estavam num mausoléu muito bonito e luxuoso no cemitério da fazenda. Enquanto eu reviveria a mesma cena da missa na capela,
Só que, desta vez meu marido é quem estava morto. Também seriam os mesmos convidados bajuladores que me viriam cumprimentar em fingido sentimento. Teria eu nova chance de conversar com Augustus. Lembrei-me de nosso difícil diálogo ocorrido no passado. Se tivesse essa chance, contaria a ele sobre minhas constatações? Não, claro que não. Aquele era um segredo meu e de Mina. Às vezes, as adversidades nos unem, como me unirão a Helenita. Outras vezes, revelam os amigos leais que se complicam para ajudar, mesmo infringindo uma lei soberana de Deus. Pobre Mina, tinha-me como uma filha, mas até mesmo a um filho não podemos dar tudo. A ponte tinha ficado pronta a tempo, os escravos se desdobraram para ajeitar as toras de madeira, de modo que a carruagem pôde passar. Voltei para Castelnovo, mas onde seria realmente a minha casa? Enquanto Leôncio estivesse por ali, não poderia permanecer sozinha. Não sabia do que ele se lembrara, do que era capaz. Voltamos à pequena igreja, que servia de capela. Após a missa de corpo presente, as cenas se repetiram como esperado, e eu vivia os momentos em sequência, como quem lê um livro muito monótono. Leôncio chorava copiosamente a um canto da capela. As pessoas notaram. Meus sentimentos, senhora Castelnuovo. Penalizo-me de sua condição com um filho que nascerá sem pai. Disse-me alguém. Eu me limitava a concordar. Seria muito difícil explicar. Nesta altura dos acontecimentos, todos já sabiam sobre o herdeiro. Mantive a seriedade, a discrição, a postura de baronesa. Não precisava me esforçar muito para isso, mas para ser educada com todos e devia a isso a Augustus. Educação. Embora por dentro me sentisse igual a qualquer outra mulher, perdida, sem saber como ser livre num mundo essencialmente masculino. Após o enterro, quando tive de representar meu último papel junto a José Maria, comuniquei a Leôncio que, por ora, voltaria para a fazenda de meus pais. Esclareci que, em nome do herdeiro, eu era responsável pela fazenda Castelnovo e tomaria as providências cabíveis junto às autoridades locais para garantir os direitos de meu filho. Agora como tutora dele e legítima esposa do falecido. Não me senti mal por isso. Eu merecia a liberdade e aquela era a oportunidade. Ele me olhou com um rosto amarrotado e sofrido como se nunca me tivesse visto antes. Seu olhar ganhou um brilho sinistro e ruim que eu não quis encarar. Puro ressentimento de viúvo não reconhecido pela sociedade, como quem perdeu tudo em uma única virada da vida. Eu disse a ele. Leôncio, não há mais razão para revelarmos à minha família o que se passou aqui. Os segredos do passado ficam no passado. Siga seu caminho, que seguirei o meu. Isso é o que veremos. Ele respondeu entre os dentes, depois apontou para minha barriga e completou. O passado, às vezes, determina o futuro e o futuro de Castelnovo é meu também. Respondeu isso, mas sabia que não tinha mais nenhuma autoridade sobre mim, não poderia ter, se o patrão não era mais vivo. Se ele revelasse que pensava que o filho era dele, a criança não seria mais herdeira de nada, então, definitivamente, ele estava fora do futuro de Castelnovo. Ficamos em silêncio, em um verdadeiro duelo de olhares, mas o embate não foi percebido por ninguém que nos rodeasse. Eu encarava da superioridade que descobrira dentro de mim, da revolta de ser a senhora sem o ser e de saber que os dois se amavam e queriam de mim apenas a criança que nenhum dos dois podia gerar. Ele sempre fora o verdadeiro companheiro, e eu, o acessório. Com a morte de meu marido, no mundo limitado em que vivíamos, tudo se invertia. Agora, ele não era nada, e eu supostamente carregava o herdeiro. Revoltado, ele passou por mim cocheando, quase me derrubou no chão de tanta pressa. Pegou o cavalo preferido de José Maria e saiu em disparada, nem disse para onde iria. Agora, ele me devia satisfações, era meu empregado. Vi o cavalo sumir trotando sobre o barro da fazenda, rumo à porteira.
Eu não sabia se respeitaria minha autoridade ali ou se teria coragem de fazer algo contra mim. Poderia perdoá-lo naquele momento em que eu não precisaria mais me submeter a ele. Poderia perdoá-lo pelo modo arrogante, agressivo e preconceituoso como ele me tratou durante aquele período. Eu sabia que isso era o que eu deveria fazer, pois tinha aprendido com a doutrina espírita, mas meu coração indisciplinado ainda estava muito longe do perdão. Minhas leituras precárias não me garantiam a efetiva mudança interior tão necessária ao despertar das forças espirituais da alma. Pensava que precisaria ter cuidado, porque ele sabia de toda a rotina da casa, sabia também que meu filho não era de José Maria e, com isso, poderia me impedir de assumir a fazenda. Talvez por essa razão, muito mais do que a consciência de que eu deveria perdoá-lo, tolerei a presença de Leôncio naquela casa. Ainda naquele dia. Enquanto esperava a finalização do acontecimento fúnebre, dei algumas ordens sobre a casa para os serviçais, ainda escravos. Vi que meus pais assumiam meu papel de anfitriões junto aos vizinhos durante o chá. Aproveitei para me retirar por alguns momentos dando alguma desculpa. Eu precisava resolver a situação daquelas criaturas que me serviam, eu os avisaria, não esperaria uma revolução. Mas não poderia fazer isso naquela hora, já estava vivendo muitas emoções conturbadas. Teriam de esperar mais uns dias sem saber da liberdade. Reuni Joelma, Castilho e alguns outros escravos de confiança que sempre me foram muito gentis. Chamei também Gregório, o segundo homem depois de Leôncio, que comandava os seguranças e supervisionava a ida dos escravos aos canaviais e cafezais. A sala não poderia ser outra, era a mesma que me servia de estudos. Não pude chamar Augustus para participar, porque não tinha uma boa desculpa para que ele viesse para o interior da casa e que justificasse a presença dele comigo. Falei apressada aos meus subordinados. Chamei-os aqui para explicar que, com a morte de meu marido, e estando eu grávida do herdeiro da fazenda Castelnovo, zelarei pela condução das decisões relativas aos serviços gerais, até que meu filho possa assumir sua herança. Hoje, vou voltar à fazenda de meu pai para ultimar algumas providências junto ao advogado e retorno depois de acertar os documentos. Sim, senhora, avisaremos aos outros sobre as suas resoluções, exclamou meio surpreso, o segundo capataz Gregório. Quero também informar que todos os escravos são livres por ordens da princesa imperial Isabel Cristina, porém pretendo contratar a todos que se dispuserem a ficar aqui. A senzala será derrubada e pretendo construir pequenas casas para os colonos, como meu pai está fazendo em Paraíso. Um acordo de exploração da terra será firmado, mas quem quiser ir embora estará livre, disse ainda meio insegura do que estava propondo, mas em profunda paz com minha consciência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ainda foi Gregório que respondeu. Seria melhor a senhora mesma anunciar essa notícia. Pode haver uma retirada geral, como ficaremos sem mão de obra. Vou pensar num jeito. Porém, se a notícia da liberdade já chegou aqui, peça que me aguardem mais uns dias porque tenho uma proposta de trabalho para fazer. Os que quiserem partir, não há como impedir. Disse isso sem muita expectativa de que fosse acontecer, pois a ponte quebrada tinha feito com que os homens de Castelnovo se encontrassem com os homens da fazenda Paraíso. Dispensei-os e voltei ao salão onde era servido chá. Busquei meus pais com olhar e encontrei-os ainda lamentando com os outros parentes e amigos. Alguém falou. Senhor Barão João Carlos agora assumirá Castelnovo? E meu pai respondeu pomposo. Sim, claro, meu amigo Leocádio. Já tínhamos um bom entrosamento, eu e meu genro, de modo que resolvíamos alguns negócios em comum, como a venda da colheita. Agora, com a falta dele, assumirei duplo trabalho. Não poderia deixar que tal assunto viesse a comprometer minhas ideias de independência e resolvi cortar de imediato, enquanto estávamos sob meus domínios. Senhor Barão de S., meu pai,
tenho certeza de que nossas relações de venda em comum com a Fazenda Paraíso continuarão valendo como estipuladas nos contratos, mas dos processos internos de administração diária, eu me encarregarei sem delongas, tão logo acerte com meu advogado. O velho Leocádio, barão de Santa Fé, que também era fazendeiro e nosso vizinho, olhou-me com espanto enquanto as outras pessoas também me encaravam mudas. Meu pai ia responder, mas Augustus tomou a palavra, outra vez em minha defesa. Cara senhora baronesa, certamente os conselhos de seu pai serão convenientes nesse seu novo recomeço como mãe do herdeiro de Castelnuovo. Se a senhora precisar de ajuda, coloco-me, também, à disposição. Muito louvável a intenção de meu amado professor, mas em público não poderia declarar minhas preferências ou comprometeria minhas futuras intenções, ou seja, mantê-lo por perto. Ainda era muito cedo para uma viúva pensar em companhia, ainda mais estando grávida. Mais uma vez, falei. Oh, senhor barão de Caligari, muito agradeço suas considerações e conselhos, mas pretendo contratar novo administrador. A conversa se encerrou aí, não era assunto público. Meus pais ficaram constrangidos após a minha fala e resolveram regressar a Paraíso. Eu avisei a eles que iria logo em seguida, usando a carruagem de Castelnuovo. As pessoas foram se retirando, lentamente, tomavam sua montaria ao seu transporte e seguiam pela estrada ainda maltratada pela chuva que caíra. Leôncio tinha sumido pela porteira e ninguém quis saber dele. Se tinha ido embora tanto melhor, esse seria mesmo seu destino, pois eu demitiria assim que regressasse. Eu tinha de me preparar para quando isso acontecesse, não poderia estar sozinha, antes tinha de tomar certas providências. Homens de confiança, documentos que me assegurassem o direito de ficar naquelas terras. Naqueles dias seguintes, eu precisava organizar minha permanência ali sem medos. Acertei mais alguns detalhes com Joelma, que poderiam ser significativos. Meus aposentos seriam agora o antigo quarto de José Maria. Pedi que ela o preparasse com cuidado, retirando as coisas dele para guardar no porão. Não queria ver nenhuma roupa masculina na minha nova casa. Nada de retratos dos antepassados dele pendurados pela parede da sala. Tudo isso seria guardado. Quando me preparava para voltar a Paraíso, descobri que Augustus ainda estava me esperando e ele me fez companhia em minha nova carruagem particular até a fazenda de meu pai. Foi gostoso ficar sozinha com ele, mesmo que por 2/4 de hora. Era preciso conversar e ele escolher a oportunidade perfeita. Longe dos olhares assustados e preocupados das outras pessoas. Meu pai e minha mãe já tinham seguido na frente, apressadamente, estranhando minhas palavras e, talvez, nem tivessem se lembrado de Augustus. Eu voltaria sozinha com um escravo que serviria de cocheiro, mas foi bom que Augustus tivesse ido comigo. Ele subiu ao meu lado e disse quase num sussurro, que não poderia desperdiçar a oportunidade de estar comigo sozinho, ainda que por um curto espaço de tempo. Por fim, teríamos uma chance de nos falar sem reservas, tantas pontas tinham ficado soltas entre nós, por exemplo, Claire. Eu não tinha me lembrado de que havia uma senhora Caligari. Esse assunto me dava enjoo, talvez. Escolhêssemos conversar sobre o fato de ter sido ele a incitar os escravos à fuga. Logo que começamos a andar, ele também iniciou a falar perguntando educado e solícito, como sempre. Uma morte repentina é sempre difícil de entender, não é mesmo, Milena? Você está bem? Agora que tudo passou, confesso que fiquei preocupado com sua situação, agora que o capataz despertou. O que pretende fazer com sua liberdade? Estranhei o ar sério que ele assumiu e a voz atenuada dele, disfarçando o timbre tão grave. Era uma pergunta com sentido profundo. Meu professor sabia o que poderia falar para me fazer pensar. Estou bem, sim, meu amigo, obrigada. Como você tinha previsto, meu marido, quando retornou, em nada mudou seu comportamento.
Fiquei dias presa no quarto e fui ingênua ao acreditar que seria diferente. Enfatizei a última fala. Augusto se virou no assento ao meu lado, encontrando uma posição em que ficasse olhando para mim. Aqueles olhos altivos e penetrantes que tanto me atraíam voltaram a me encarar. Sabia que ele me amava, apesar de tudo que vivíamos por imposição social e familiar. Sabia que nossa ligação era profunda, éramos almas afins, talvez estivéssemos juntos há muitas encarnações. Ele continuou falando, com a maior calma do mundo, como se nós tivéssemos muito tempo. José Maria, agora que faleceu, é um espírito igualmente como era em vida, ignorante das leis divinas. Ele merece nossa oração porque acaba de desencarnar. Pode ser bem confusa uma morte assim, repentinamente, precisamos ser firmes em nossas preces. Ele fez uma curta pausa, e eu pensei. Agora que tínhamos um tempo a sós, ele desperdiçava comentando sobre meu falecido marido. Com todo o respeito que eu dedicava aos mortos, não poderíamos deixar para comentar isso depois. Acho que ele concluiu a mesma coisa e mudou de assunto. Quero que saiba, Milena, que você não está sozinha. Apoiarei as decisões sobre a fazenda e tudo mais. Conte comigo, mesmo que não possamos ficar juntos no futuro. Quero amparar suas decisões, aliás, como sempre fiz. Ponderando com cuidado, mas respeitando sempre. Na verdade, era tanta coisa que queria falar com ele, que eu nem sabia o que começar a abordar. O percurso até a Fazenda Paraíso não era longo, não daria tempo para esclarecer muito entre nós. Agora havia o meu ressentimento por ter me dado conta de que ele era casado. Eu mesma sentia a frieza de minhas palavras, como se ele, que não queria se casar, não fosse também uma vítima de interesses como eu era. Para resumir, pensei que havia de confirmar duas coisas. Primeiro, se ele tinha liderado os escravos para fugirem e com isso pensava atrair José Maria e me ajudar e, segundo, se Lenita tinha conseguido escapar. Não podia me esquecer desses assuntos. Respondi, sem emoção. Sei que posso sempre contar com você, meu querido, mas sei também que, por ora temos de ser discretos. A polícia suspeitou de assassinato, pode achar que conspirávamos, o que não é verdade. Até que nosso filho venha a nascer, temos de manter distância. Conte-me o que houve com Lenita. Não teremos outra oportunidade para conversar sem reservas como agora. Talvez, incentivado por minhas palavras, ele me abraçou e beijou com carinho a minha barriga. Assustei-me com as atitudes ousadas e repentinas dele, mas estávamos completamente sozinhos, as testemunhas eram árvores, vento e nuvens. O cocheiro não nos via ou ouvia. Não haveria problema se nos abraçássemos. Aproveitei para retribuir ao carinho. Assim de perto eu o amava mais. Ele me olhou expressivamente, numa mistura de alívio e ternura, vi que ele estivera com medo de ser preterido. Agora que eu tinha no ventre minha garantia de liberdade, mas essa nunca seria minha vontade. Ainda expressando seus sentimentos, ele agarrou uma de minhas mãos acariciando-a, depositou nela o camafeu que eu dera a Lenita, retomando nosso segredo. Minha amada, deixei Lenita numa de minhas modestas casinhas na cidade. Deixei-lhe algum dinheiro. Ela disse que tinha uma pista de onde um de seus filhos estava, em um quilombo e que procuraria por ele. Foi fácil tirá-la de Paraíso, escondendo-a numa das carroças de carregamentos de café que iam para a cidade. Depois, resgatei-a no endereço de entrega, combinamos que ela me esperaria naquele local. Ninguém na fazenda de seu pai a viu, exceto uma negra de nome Eufrásia que lhe levava alguma comida a meu pedido. Acontece que essa escrava conversava com Lenita e descobriu também que era livre. Talvez a sua liberta tenha ficado grata a ela e lhe contou. Eu pensei que seria uma situação contornável, mas quando regressei, Eufrásia me pressionou. Então, pensei que não era mesmo justo reter essa informação por mais tempo. Logo saberiam, as notícias andam depressa, ainda mais quando tem interesse econômico por trás. Então,
Fui até o pátio e conversei com alguns, reafirmando que contassem a todos, já eram livres por ordens da princesa Isabel. Pensei que se os escravos soubessem que eram livres, talvez a Fazenda Paraíso pudesse solicitar ajuda em Castelnovo e, de alguma forma, o novo quadro afetasse José Maria. Foi o que aconteceu. Nunca pensei que seu marido fosse morrer como consequência dessa vinda dele. Juro que não. Só queria resgatar você da situação em que vivia e que sabia que estava sendo difícil, principalmente após experimentar a liberdade e o amor. Parei de ouvir o que ele dizia. Primeiro meu coração se encheu de orgulho, por reconhecer que ele sabia exatamente como eu me sentia e que se preocupava comigo, que havia feito algo para me ajudar. Depois, meu rosto se iluminou num sorriso que denunciava que eu amava do fundo de meu coração. Ele havia criado a revolução que eu queria, que eu sempre esperei que ele fizesse por mim. No impulso, pensei em atirar-me mais uma vez nos seus braços e eu só conseguia imaginar os lábios dele me dizendo, eu amo você. Mas no meu sonho acordada, o rosto de Claire me veio estragando tudo. Como se uma voz me dissesse, sim, ele é isso tudo que esperava, mas não pode ser seu. Ao invés de agradecer e expressar minha alegria, resolvi cobrar. Eu ainda era muito orgulhosa. Contendo as lágrimas de indignação, indaguei. Admiro muito as atitudes que tomou por mim, meu amigo, mas agora que meu marido se foi e estou livre, me pergunto, por que você não rejeitou a proposta de casamento com Claire? Sei que a iniciativa não foi sua, nem era sua vontade, mas você poderia ter resistido. É um homem, a sociedade respeitaria sua negativa. Quanto a mim, não tive escolha, exclamei colocando toda a raiva na voz. Nessa hora, voltei à adolescência. Num minuto adorava e agradecia a ele mentalmente, no minuto seguinte me lembrava do grande empecilho. Meu pensamento, muito imaginativo, já estava lá na frente arquitetando infinitas possibilidades que não se concretizariam por um simples problema. Meu marido sugerira que ele se casasse e ele tinha cedido como um favor a meu pai, sem refletir. Ele poderia ter mantido o silêncio, não precisava explicar o que eu já sabia, mas explicou mesmo assim. Meu casamento é como o seu, mera formalidade de papel. Moro ainda no mesmo quarto que ocupava antes de me casar e ela, no dela. Aliás, esta foi a condição que me pediu para ajeitarmos a conveniência ao pedido de seu pai, amando de seu marido. Nem somos amigos, na verdade, nem a conheço. Precisei aceitá-lo para pagar parte de minhas dívidas, pois nem se lecionasse minha vida toda não poderia pagar a seu pai o que devia. Fiz uma cara de contrariada, mas logo foi passando. Se ela permanecesse casado, que chances teríamos depois que o bebê nascesse de vivermos como uma família? Eu pretendia viajar com a criança e queria que ele fosse junto para que meu filho tivesse por perto a figura masculina. Aos poucos, fui recobrando a calma, não poderia perder a oportunidade de conversar com meu professor. Havia outro assunto urgente e a carruagem já cruzava o rio. De súbito falei, quebrando o silêncio, que nos separava. Eu li o testamento do velho barão de Castelnuovo. Se José Maria não se casasse para arrumar um herdeiro, perderia a fazenda. O pai dele assim exigia, a herança é toda do menino, para quem ele administraria até que a criança pudesse, de fato, assumir. O senhor barão de Castelnuovo conhecia o filho que tinha. Seria tudo doado para a igreja, se ele não se casasse. Augustus abriu e fechou a boca parecendo que queria comentar algo, mas se arrependeu. Nunca soube o que pensou. Diante do silêncio dele, continuei. Você disse que vai me apoiar qualquer que seja minha decisão, pois bem, quero assumir Castelnuovo até que meu filho cresça como herdeiro. Quero decidir sobre o futuro dos escravos libertos, sobre compras e vendas, sobre tudo como legítimo herdeiro. Quero Leôncio longe daqui, com isso terei de contratar outra pessoa para esse trabalho. Não sei como me certificarei de que não voltará,
Tenho muito medo dele. Ele sabe que o filho que carrego não é de José Maria, pensa que é dele próprio. Pode usar isso a seu favor. De qualquer maneira, conto com a seu apoio, meu amado, junto a meu pai. Ele não poderá entender nunca minha posição. Será preciso muita firmeza, eu sei, mas não quero homem nenhum, Augustus. Se não pode ser quem quero, não quero ninguém mais. Meu pai há de querer me casar e como você está comprometido, não posso aceitar ninguém. Chega de maus tratos, chega de homens mandando em mim e interferindo no meu destino. Quero minha liberdade. Ele ficou olhando com o olhar parado, parecendo muito intrigado. Novamente pensei que iria perguntar algo, mas se calou. Conseguindo a atenção do meu olhar e o silêncio de meus lábios, Augustus tocou meu rosto com as costas dos dedos, num carinho suave e exclamou: Milena, não sei o que dizer, sua história é comovente, triste demais. Como aguentou essas injustiças? Não tinha outro jeito, não é? Como me dói a posição tolhida das mulheres neste mundo masculino. Você amadureceu bastante, da pior forma, pela dor, mas vejo que seu olhar continua doce. Você não perdeu a fé e isso a compensou. Eu posso entender sua vontade, uma mulher na sua posição tem todo o direito de querer ser livre. Não se esqueça de que há uma criança em seu ventre, meu filho também e que eu amo, como amo você.